Está no ar a sua melhor resenha do Cartola temporada 2025. E hoje ele está voltando. É o primeiro a voltar aqui na nossa resenha. Vamos ver quem é ele. Lá dentro! Presta atenção no Cartola! Dicas do Pardal. Tá aqui comigo de novo. O primeiro a voltar nesse programa. Por quê que eu escolhi o Pardal? Porque é um cara muito técnico. Já tô falando aqui dos bastidores, negócio de Pedro, agora Isca. Não sei o que, viu o vídeo aqui, viu ali. E aí eu queria, ô Pardal, mais uma vez agradecendo sua presença aqui, que você fizesse uma análise do primeiro turno. O que mudou realmente na temporada 25 no Cartola? Mudou muita coisa, eu sinto que os zagueiros estão pontuando mais, tá? Tem algumas mudanças aí, mas você é muito técnico nisso, acho que você vai explicar melhor pra galera. Valeu, Pardal! Bom, quem é vivo sempre aparece, um prazer estar aqui de volta, né, nesse reinício de turno, né, nesse início de 2025. Cara, mudou muita coisa, né, acho que os scouts ajudaram muito a aumentar a média de algumas posições, então você vê algumas posições como, por exemplo, os laterais, por causa do aumento do desarme, então não é difícil um lateral sair de campo pontuando 4,5, né? Então acho que isso muda muito, né, um pouco da logística e os próprios zagueiros, porque o zagueiro, realmente o zagueiro ele não é uma posição que pontua tanto assim. Mas com essa questão do aumento de desarme, quando o zagueiro faz 2 desarmes ou um desarme e uma finalização, ele já parte de 2, 3 pontos, né? Então, acho que isso foi ali um dos principais, né, com relação ao que a gente teve de mudança. Você vê que acho que esses dias eu até peguei, né, para ver uma média das maiores médias, acho que quase metade ou metade são só de laterais, né? Coisa que a gente não via tanto no outro ano. E isso fez também um movimento muito interessante que, se você pegar alguns meias que antes nem pontuavam tão bem, começaram também a pontuar bem. Por quê? Porque você ganha 1,50 de desarme e você perde 0,30 de falta. Então aqueles volantes que chegam bastante ali, que sofrem muita falta, que cometem muita falta, no final, se eles conseguirem um desarme por falta, eles estão pontuando 1,20. No passado não, pontuava bem menos. Então acho que isso fez com que alavancasse bem, né, bastante essas pontuações. E eu acho que tem outro ponto também. Eu acho que os times estão muito... A parte defensiva esse ano do Cartola, obviamente o Campeonato Brasileiro sempre foi um campeonato de muitos gols, mas esse ano é um campeonato que tem muito ambos marcam, né? Então, se você for pegar a quantidade de... Já vinha nesse movimento há bastante tempo, mas você tem times assim, por exemplo, Mirassol, que ninguém esperava que estivesse lá em cima. O Mirassol acho que fez gol em todos os jogos, se eu não me engano, um jogo que o Mirassol não fez gol. E aí você pega tipo times como Vasco, Juventude, Sport, que tomaram gol em mais de 80% dos jogos, né? Então isso faz com que as médias elas vão aumentando, né? Então acho que tem um pouco da questão das pontuações e muito também da temporada, né, esse ano, que eu acho que é uma temporada boa. A gente vê que times até que estão brigando contra o rebaixamento estão ofensivos, estão partindo para cima. Tá bem legal. Você falou de laterais aí, os meus nessa rodada foram Kaique Bruno e o Luciano Juba. Para mim, os 2 laterais do campeonato, inclusive, não sei nem quem tá melhor. E o Juba fez gol. Quando faz gol, então, é uma maravilha, né, Pardal? Maravilha, né? Lateral, zagueiro que faz gol, que dá assistência. É muito bom, né? Porque você já tira o peso do SG, né? Então, você fala assim, cara, beleza, se tudo der errado aqui, eu já tô bem na fita, né? Então, essa parte defensiva... E tem muito lateral esse ano apoiando muito, né? Você vê o Kaique Bruno, o Juba, o Vitinho do Botafogo é um lateral que apoia Reinaldo. Muito. Reinaldo, tinha o Wesley do Flamengo, né? Que também era um lateral que super apoiava. Então, assim, você tem o próprio Vasco, né? Que apesar de não estar num momento muito bom, tanto o Piton quanto o PH, em alguns jogos, fizeram jogos, assim, muito fortes, né? Eu fui no jogo... Eu não sou vascaíno, né? Mas eu, de vez em quando eu vou nos jogos. Eu fui no jogo Vasco Sport. O PH só faltou fazer chover ali, né? Então, acho que você tem grandes nomes, assim, nas laterais que é isso. Tá muito ofensivo. O jogo esse ano tá muito ofensivo. Acho que meia, assim, você falou de meia, eu acho que está sendo a posição mais difícil de escalar.
Tá difícil de arrumar ali. A gente tem, por exemplo, o Neymar, que tá no ataque, e ele é meia no Cartola. Eu acho que é uma bola de segurança, principalmente quando o Santos joga em casa e tal. Mas o outro é difícil. Eu, por exemplo, eu tenho um Arrascaeta fixo no meu time. Fico de olho se ele vai jogar ou não, porque de vez em quando ele bota a mão na coxa ali, preocupa. Mas ele é fixo no meu time. E o Neymar, quando o Santos joga em casa, tá garantido. Esse outro é que é complicado. Você não acha não, Padrão? Eu tenho uma dica, Dandan, pra galera aí. É só escalar meia contra o Juventude. Escala contra o Juventude que você vai se dar bem. Se você pegar muito, cara, se você pegar a quantidade fora de casa, se eu não me engano, os meias que jogaram contra o Juventude, em 80, 90% dos jogos que fizeram, o meia adversário sempre saiu de campo com uma assistência ou um gol. Assim, é um negócio assim absurdo, né? Porque essa frente de zaga ali do Juventude é muito ruim. E em casa, apesar do Juventude ter uma performance um pouquinho melhor, ainda assim é 60%, 70%. Você pega ali, os números são gritantes, sabe? Então, assim, o teu time você tem que escalar o seguinte, ó. Arrascaeta, Matheus Pereira em meia contra o Juventude. Vai ser feliz, tá ligado? Porque realmente, se você pegar, é o time que mais mita meia nesse ano de 2025. Agora, a gente está fazendo um balanço aí do primeiro turno, e a grande novidade foi o reserva de luxo. Eu consegui acertar nos últimos, mas eu levei muita pancada e perdi muito confronto com a entrada do reserva de luxo. É uma atração bacana, né? Dá uma esperança ali, na madrugada você ganhar a posição. O meu nessa rodada foi o Vitor Roque, ele entrou no lugar do Caio Jorge, que era meu capitão. O reserva de luxo está fazendo a galera ganhar, perder, está sendo realmente o diferencial, né? Cara, existem amor e ódio, né, pelo reserva de luxo, né? Eu acho bem legal, assim, mas eu já tive muita raiva em alguns momentos, né? Principalmente a gente que estuda, por exemplo, teve aquela mitada que o Lucero fez, né, contra o próprio Juventude, né? Então, assim, eu já tinha o Lucero no meu time, assim, eu já ia com ele. E a galera usou o Lucero como aposta no reserva de luxo. Então, assim, o que era diferencial para mim, né, que era aquela, vou dar uma acelerada aqui, no final acabou sendo desvantagem. E outra desvantagem que eu tive também foi o dia que eu escalei o Neymar. Aí eu não fui inteligente, né, na verdade, eu deveria ter posto a reserva de luxo para cobrir o Neymar, que tinha uma possibilidade muito grande de desvalorização. O Neymar sentiu com 3 minutos de jogo, assim. E aí eu perdi muita cartoleta e isso influenciou muito a minha temporada. Mas, por exemplo, muita gente que foi com o Neymar mudou reserva de luxo para o meio campo e fez essa proteção. Então, assim, de certa forma, você tem, assim, momentos bons ali do reserva de luxo, mas, assim, é aquilo, né? Tem dia que você vai gostar, tem dia que você não vai gostar, né? Então, tudo isso faz parte. Mas, assim, eu no geral, eu gosto, né? No geral, acho que é interessante. Você faz com que o jogo seja um pouco mais... você faça mais apostas, assim, né? Você você sai um pouco daquela mesmice. Mas assim, é isso. Acho que é uma opção bacana, mas controversa em algumas situações. O meu ataque nesse final de semana tinha o Caio Jorge, que acabou saindo para a entrada do Vitor Roque, o Verratti. Eu queria ter botado o Vitor Roque no time principal. Só que eu falei assim, cara, o Verratti normalmente faz gol em São Januário, mas eu não botei o Verratti com convicção. E aí joguei o Vitor Roque pro reserva de luxo, sabendo da troca. Eu só não esperava que a troca seria com o Caio Jorge, o capitão. Então dá pra você brincar ali, dá pra você arriscar. Claro, com certeza. Um jogador que você quer realmente que ele pontue, mas botar ele no reserva de luxo. Com certeza. Eu acho que essa é a vantagem do reserva de luxo, né? De você poder dar aquela ousada, sabe? Você poder colocar um jogador... Ou você né, coloca os 4 melhores atacantes da rodada, ou você sai um pouco da mesmice e dá esse tiro, né? Bota um Verratti. Eu, por exemplo, nessa rodada, coloquei o Plata, né? Então, até para quem não tem cartoleta, por exemplo, reserva de luxo ajuda muito, porque você pode... hoje a gente usa muito reserva de luxo muito no ataque, né? Que é o mais lógico, né? Porque é onde tem maiores pontuações. Mas se você pensar bem, você pode colocar o reserva de luxo nesse esquema para você tentar equilibrar ali com um jogador que possa perder valorização no início do campeonato, né? Então você coloca um cara assim que precisa de pouco para valorizar e bota um cara que
que é bom, porque aí se ele zicar, você não perde muita cartoleta. Então acho que o reserva de luxo ainda tem muitas coisas que você ainda pode evoluir de estratégia. Não é só, tipo, vou colocar mais um atacante. Eu acho que ainda dá para você botar, tipo, vou tentar segurar um SG. É difícil, né? Porque o SG é mais difícil, mas, vou tentar segurar uma valorização. Então, tudo isso é de acordo com o tempo que as pessoas vão entendendo qual é a melhor estratégia, melhor tática. E se a gente está na resenha com dicas do Pardal, eu quero uma dica. O Pedro não é uma boa mais no Cartola pelo esquema do Felipe Luiz? Até o que eu falei aqui no início da nossa conversa. Você acha que o Pedro está mais ali de pivô, né? Parando, esperando os pontas chegarem? Você acha que o Pedro não é mais o Pedro cartoleiro de temporadas passadas? Eu acho que tem mais a ver com o esquema do Felipe do que com o Pedro, né, em si. Eu vi um vídeo muito bom, eu não me recordo agora quem foi que fez, que falou que o Pedro, no esquema do Felipe Luiz, ele serve muito de isca para os zagueiros, liberando quem vem de trás, né, e quem joga dos lados. Então, provavelmente vai ser mais fácil a gente ver jogadores como Lino, Luiz Araújo, o próprio Plata e até quem vem de trás, né? Como o Arrascaeta com o Pedro geralmente não jogam tanto, né? O Felipe Luiz não gosta. Por quê? Porque ele serve mais de isca, né? Então a pessoa fica presa no Pedro, ele faz ali a parede, segura, e aí faz com que a movimentação de ataque seja um pouco mais rápida ali pelos lados. Então acho que isso é muito mais do esquema tático do Felipe Luiz, né? Não dá para falar que faz sentido ou não faz sentido, é porque o Flamengo é líder, né? Assim, tomou pouquíssimo gol. Pro Cartola a gente fala, né, o Pedro, isso não faz sentido, o Pedro acabou. Mas pro esquema tático do Felipe Luiz, né? Você é líder do campeonato, com 33 gols feitos, 8 sofridos, cara, tá funcionando, né? Então acho que é adaptação. E se a gente for parar para pensar, tem muito time que já joga assim, sem esse centroavante fixo, né? Até os caras que são meio centroavantes rodam. O próprio Caio Jorge. O Caio Jorge é centroavante. Mas é comum você ver o Caio Jorge saindo, né? O Caio Jorge indo pro lado de campo, muitas vezes. Ele faz assistência também, não é só gol. Né? Entendeu? Então acho que é um pouco dessa evolução da forma de jogar, né? Do futebol. O Botafogo, no ano passado, o Igor Jesus não era fixo, né? Ele ficava mais preso na área, mas ele rodava. Então acho que faz parte, acho que, da evolução tática ali que a gente está vivendo no momento. Valeu, Pardal! Obrigado, meu amigo. Valeu, Dandan. Obrigado, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, gente. Semana que vem eu volto com a melhor resenha do Cartola da internet mundial. Valeu!